Boas tardes, tudo bom, pessoal amado? Depois aí desse show de informação, estava acompanhando ali na TV, coisa fantástica, muito bom, né? Essa interatividade, a área que é maravilhosa, sempre uma área cheia de curiosidade. A parte da biologia é encantadora, né? A parte da química, eu também sou muito fã da física, eu sempre achei assim muito interessante. Desde quando eu comecei a estudar eletrotécnica, começar a fazer um pouco concertos, eu achei fantástico. Estudar essa questão de resistência, capacitores, quantas informações a gente pode ter, né? Nos estudos, não é maravilhoso isso? Eu fico encantado com o conhecimento, meus ilustres, e é com essa mesma vibe que eu convoco a cada um dos senhores e das senhoras a focar nos estudos, a focar nas informações, porque é uma coisa é deverasmente maravilhoso podermos estar estudando e amadurecendo conhecimento. Vamos aqui para a nossa linda área também de língua estrangeira, né? Disciplina que nossa é o inglês, o idioma muito técnico, responsável aí por muito das informações que são veiculadas na internet, nos filmes, em nossa vida cotidiana, nós nos deparamos e muito com esse nosso idioma sensacional, né? Também de saudade aí do Gabriel André, tá ali dando lá um boa tarde, né? Tudo bom? É Pantera, muito boa tarde. Érica Fernanda, sempre muito presente. E os demais alunos, o pessoal lá de Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Curral Novo 1, Curral Novo 6, Hugo Napoleão, temos o pessoal lá de Jeromenha, Pimenteiras, né? 10, Pimenteiras 7 e Seduc Pi3. Muito boa tarde a todos os polos que nos acompanham. Vamos dar uma trabalhada? Vamos ver aqui algumas coisas inerentes à língua estrangeira, fazendo uso do nosso cronograma natural de terceira série, tá? Lembrando que o abordado de hoje eu já trago modelos de questões aí para nós trabalharmos não só em nossas provas, mas aquelas que alguns vão enfrentar aí a partir do dia 13 de novembro lá no Enem. Então, gente, uma base de trabalho é você se deparar com um texto. E essa prática de leitura, ela vem, obviamente, do responder o maior número possível que vocês consigam de textos variados, né? Variados níveis, variados gêneros e tipos textuais, né? Tá chegando, Gabriel, tá chegando, tá? E aqui na terceira série, no conteúdo programático, tem a questão dos graus de formalidade, os verbos, o modo, né? Tempos verbais, e aqui nós vamos estar perfazendo essa formalidade ou informalidade, uso de pronomes e modelos de questões diversas, né? A habilidade é compreender os enunciados orais, é observar as normas de funcionamento, não é? É assunto, os quantificadores, nós já vimos uma parte deles, viu, Érica, esse semestre passado, e nós vamos voltar a trabalhar com eles na semana que vem, na outra. Salvo engano, está no plano de aula isso, tá? Mas é sempre muito tranquilo de aparecer, Érica, porque como nós trabalhamos com textos, né, é muito comum nós estarmos trabalhando, mas eu posso colocar já um lembrete disso para você na semana que vem. Tranquilo, viu? Atendendo aí a solicitação. Bacana demais. Ótimo. Gente, é observando essas normas de funcionamento de uma produção é que eu consigo verificar quem são os interlocutores, qual é a intenção comunicativa, não é? Para que serve esse texto? E aí nós estamos trabalhando diretamente com gêneros e tipos textuais, tá? Visualizando aí o uso das estruturas, como é que é empregado essa estrutura, e dentro dessas estruturas, dessas habilidades que são cobradas lá no Enem e em nossas provas, essas que você faz aí na sua escola, na sua sala de aula, né? Quando eu elaboro aqui uma prova para você, eu elaboro com esses modelos aqui, e, né, que são parte integrante do nosso plano de aula dia a dia. Então, aqui vem noções de conectores, né, que são
os link words, lembrando que link words não são apenas as conjunções, tá? Você não pode usar link words, são apenas conjunções, não. As link words, elas são muito mais além das conjunções, né? Você trabalha não só conjunções, você trabalha também todo e qualquer vocábulo que tenha esse poder de conectar e nos trazer uma coesão textual, um maior entendimento, né? Enquanto que eu olho para a silhueta do texto, o sombreamento do texto, que é o gênero textual, lá também no Enem, de acordo com o Gabriel e a Érica estão se manifestando aqui no chat, lá eles também são muito fãs de cobrar o público, a intenção, não é? E algumas partes bem importantes e características do texto, sobretudo do texto notícia, gênero textual notícia, né? Nós temos aí um grande número de textos informativos, e dentre deles, nós temos aí, por um exemplo, verbete de dicionário, reportagem, não é? Olha, é uma imensidão, não é? Já vi receita cair, né? As receitas, elas caem muito, não é verdade? Ó, charge, tirinha, cartoon, pauta publicitária, canção, poema, tá? Notícia, reportagem, só para vocês terem uma ideia, meme, né? Aparece e aparece com uma grande frequência, certinho? E aí nós temos um alô todo especial, pessoal lá do Luiz Biraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho, a Railane aqui marcando presença, né? A Érica ali dizendo, realmente, professor, cai sempre na prova de linguagens, tudo bom, Iago? Seja você muito bem-vindo. Oi, Maria Eduarda. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para deixar bem calcificado isso em nossas mentes. Normalmente, quando você vai trabalhar, Tarsila, muito boa tarde, quando você vai trabalhar texto, né, o que que acontece? Ele vai procurar visualizar o reconhecimento das estruturas, certinho? Por um exemplo, quando você fala em estrutura verbal, do tempo verbal, eu também tenho que estar, Natália, Tamires, Adeilson, né? Eu tenho que estar, olha, atento a uma coisa chamada de impacto que este tempo e que o modo ocasiona na língua portuguesa, né? Esse modo, ele é... Tá. Vamos lá, meus lindos. Isso, adorei aí, Gabriel. Ao pé da letra, se as pessoas não souberem, né, reconhecer, exatamente, aí isso, tô aqui junto. É bom, Natália Rodrigues, muito boa tarde. Caiu um gênero inusitado, prefácio, salvo engano, Érica, nós trabalhamos prefácio 2 vezes. Eu estou sempre atento aí a essas questões, né? Nós trabalhamos prefácio 2 vezes. Eu apostei também lá nos textos biográficos, né? Biografia, autobiografia, mini biografia, resenha. Vamos dar uma caprichada aí nos próximos modelos. Vou trazer nessas coisas mais inusitados, tá? Pronto, gente, vamos resumir aqui. Obrigado, Júnior. Os modos que você vai lembrar, os mais conhecidos são esses, não são? Isso, Érica. Resenha crítica já caiu só esse ano 3 vezes. Né? Olha, falou de modo, você vai lembrar assim, ó, o indicativo, ele é esse geral, ele é mais utilizado, né? Nós temos esse modo indicativo quando eu faço uma tratada e possível. O modo subjuntivo e o imperativo, eles são tranquilos de nós reconhecermos. Por quê? Para que eu tenha um modo subjuntivo na qualidade de indicar um desejo,
né? Um fato tido como nado, hipotético, eu tenho que fazê-lo na qualidade de pequenas sentenças introdutórias. Ó, I wish, quem dera, I wish I were. Quem dera eu estivesse lá. Olha aí, é algo imaginário, não é? Olha aqui novamente. If I were you, se eu fosse você, percebeu? As, as sentenças que vão explicitar esse modo subjuntivo, elas têm essa introdução, justamente para já nortear o leitor de que não se trata de algo real, mas sim irreal. Está no campo da hipótese, é hipotético. E quando você faz o reconhecimento disso e vai trabalhar com, você já vai com uma garantia muito grande de entender, né, até quando eu tenho, né, essa atenção voltada para a prática dos personagens do texto, né? Tudo bom, Giovanésia? Exatamente. Então, essa prática ela é interessante. Por um exemplo, dentro de um texto injuntivo, senhores, olha aqui, tem ou não temos a presença do modo imperativo? Por quê? Porque o texto injuntivo, no presente lá no gênero textual receita, presente lá no manual de instrução, não é? Ele tem por finalidade o quê? Um texto que vai orientar o seu leitor. Ele é um texto que vai me instruir a executar algumas ações. Olha lá, executar algumas ações, ações essas que são nomenclaturadas através do nome do verbo, não é não? O verbo, ele vai nomear a ação. Eu tenho o verbo to run, eu já sei que é correr. Eu tenho o verbo to sing, eu já sei que é cantar. Eu tenho o verbo to read, que é o verbo ler, e assim sucessivamente. A partir do momento que eu quero causar uma orientação, turma, eu passo a ter a necessidade de um verbo, e essa ordem, esse conselho, essa orientação, ela é feita no quesito ordem direta, no quesito fazer um pedido, no quesito fazer uma sugestão, né? Olha, please forgive me. Parece que não é imperativo, mas é please forgive me. Qual é a tradução desse please forgive me? Não é? Fragmento de música. Né? Ó, please forgive me. Ou forgive me, please. Né? Forgive me, please. Perdoe-me, por favor. Ou, por favor, me perdoe. Né? Olha aí, fazendo um pedido. Let's study together. Vamos estudar junto. Olha o sugestionamento, né? Vamos estudar junto. Exatamente, olha aí a ordem. Do not smoke. Não fume, né? Classroom, na sala de aula. O Gabriel colocou ali. Perceberam? Não é tranquilo você reconhecer o modo imperativo? Então, quando você vê, observa isso dentro de um cartoon, né? Muito comum de se utilizar dentro de um cartoon, né? E aí o modo imperativo relacionado com essas funções, né? Que a Érica está ali colocando. Beleza, Érica. Ó, open your mind. Abra sua mente, amplifique os seus horizontes, né? Open your mind, né? E aí, Érica, nós tivemos um momento na aula no primeiro semestre que vamos voltar a falar agora no segundo semestre, porque nós vamos fazer um levantamento geral, principalmente no que se tange a textos. Nós falamos de linguagem conotativa, falamos de linguagem denotativa, falamos lá dos textos, né, que tem aquela característica da metalinguagem, metalinguísticos, nós trabalhamos muito isso, o André participou, toda hora ele lembrava
desses momentos de aula. Por quê? Porque eles se repetem e repetem demais, viu, Érica? Então, nós vamos treinar aqui o que der para fazermos em termos de modelo de questão, para você que nos acompanha aqui, aí da sua escola, para você de outros estados que nos acompanha, para você que depois assiste a nossa aula na reprise da TV, tá? Ou reprisa na plataforma, ou no próprio YouTube, você possa estar sempre antenado, né? Tainá, nós temos ali a Jairla, é isso? Jairla de Vera Silva, lá do professor Ubiraci Luiz de Carvalho. É sempre muito legal ter todos vocês aqui, gente. Pessoal lá de Isaías Coelho, forte abraço. Vocês são muito simpáticos, além de educados. Parabéns. Eu sou um felizardo. Turminha, para eu fechar aqui o raciocínio desse primeiro slide. Todo mundo comigo, ficou legal aí? Como é que eu posso fazer para identificar o subjuntivo e o imperativo? E aí ficou tranquila, né, Érica? Porque quando ele não for introduzido por essas micro-orações que levam a ter um desejo, a um fato imaginário, ou não foi iniciado com o verbo indicando uma ordem, uma orientação, eu já sei que ele é o modo o quê? Indicativo. E aí o modo indicativo, ele tem a prerrogativa de falar de algo como real, provável, possível. E isso é importante, né? Lindo demais. Gente, bateu alguma dúvida, alguma coisa dentro dessa perspectiva, manda um recado para mim lá nas redes sociais que eu já coloco no slide da semana que vem. Tem muito aluno que me faz esse pedido e eu sempre coloco no próximo slide, porque aqui o importante é você, tá? Vamos lá, adelante agora. Vamos, vamos. Vale. Bom, ele pega agora qual é o momento, sim, de extrema rapidez de trabalho. Ele vai te dar um texto, esse texto ele vai falar sobre um determinado conteúdo e ele vai comportar essas informações presentes no texto sobre este conteúdo, que no caso, lendo as alternativas aqui, olha, eu já consigo visualizar que o texto está falando sobre o modo imperativo. Perceberam? Modo imperativo. E aí eu digo assim, what is an imperative sentence? O que é a sentença imperativa? É a pergunta do texto. Aí ele diz, olha, o modo imperativo é um dos 4, né, modos principais do verbo na língua inglesa. Ele fala que esse modo imperativo, ele indica o estado de comando, ó, um comando, uma orientação. Aqui está o exemplo de uma sentença no imperativo. Sit down and eat your lunch. Né? Ele disse, olha, sente-se e coma. Tudo bom, Rafaela? Muito bem, Érica. Esses textos, eles só têm uma armadilha. Como ele pede para ser analisado de acordo com o texto, pode ser que eu caia em uma armadilhazinha de não interpretar de acordo com o texto, entendeu? Aí é só checar se comporta lá no texto. Normalmente eles são assim, ó, curtinhos, certo? Então ele diz o seguinte, ó, nesta sentença, alguém está dando um comando. Então ele está falando que a sentença ela está esmiuçando um comando. E nós vimos que para dar um comando, basta iniciar o verbo, a sentença com o seu verbo, né? Aí ele diz, ó, it can be easily, olha, pode ser facilmente observado, distinguido do modo indicativo. As sentenças nas quais indica apenas um fato que deva acontecer. Ou seja, ele é utilizado para narrar. Muito bem, Érica está dizendo, professor, é verdade. A frase no imperativo está no presente, presta atenção aqui, ó.
O verbo é o verbo ir. Ó, verbo ir. Para eu deixar esse verbo ir saindo do infinitivo, indo para o modo imperativo, basta reescrevê-lo assim, ó. E aí fica vá. Eu conservo a forma do presente dele. Certinho? O verbo no imperativo é sempre usado no passado. Ó, isso aqui é um problema, estão percebendo? As sentenças indicativas são comandos? Muito bem. Então, vamos lá. Para quem colocou aí o item, né? Aí, ó. Então, nós temos aí os dois primeiros dentro da veracidade. Combinado, meus ilustres? Então, VV, né, ó. VV, esses aqui apresentaram falha, né? Muito bem. O indicativo, ele vai me dizer sobre algo potencialmente real, factual, possível. Muito bem. Vamos lá, então. Por que que a internet é importante? Olha, só texto acessível, só texto tranquilo, informativo, né? Posso checar esse texto? Está aqui a checagem dele, ó. Último acesso, 27 de abril de 2018. Tá bom? Por que que a internet é importante? Aí ele diz que a internet ocupou a maior parte de nossas vidas, né? Durante o dia. Ela faz parte, né? Ela diz que são ferramentas, ó. Ferramentas, né? Porque nesse caso, Érica, a última lá, ele falou sobre o modo, ó, indicativo, Érica, tá? E aí nós terminamos de falar que o indicativo, ele está mais voltado para os fatos reais e possíveis. Certo, Érica? Por conta disso. Já o modo imperativo, ó, ordem, conselho ou fazer um pedido. Aí é óbvio, né? Fazer o pedido, ele precisa daquela palavrinha mágica, o please, né? O por favor também. Belezinha. Não, estamos aqui para isso. Bateu qualquer dúvida, não ficou legal, pode fazer pergunta que estamos aqui para servir a causa. Pessoal lá de Ubiraci Carvalho, Isaías Coelho, Adeilson aí marcando presença também. Sempre muito bom tê-los. Vamos lá então. A internet, ela ocupa grande parte do nosso dia a dia. É uma das ferramentas que podem, ó, impactar a vida de uma pessoa. A internet fez com que as nossas vidas, né, se tornasse, olha aí, meus queridos, lembrando do professor de matemática, much easier, né, cada vez mais fácil, and more e mais produtiva. Diz ainda que it can be used, né? Ela pode ser usada, ó, pode ser usada. Ela pode ser usada para, vamos lá, comunicação, educação, notícia, olha o conectivo e muito mais, much more, muito mais, tá? Tá falando aí dessa importante, né, ferramenta, meus ilustres. Então, ó, a internet pode ser utilizada para a educação? Tá aqui, ó. Pode, né? A internet não pode ser acessada para ler notícias, gente. Ó, esse não estragou, né? Não estragou, porque aqui ele também disse que, ó, que pode, tá? Então essa daqui apresentou falha, não é isso? A vida de uma pessoa pode ser impactada pela internet, tá? Olha a palavra impactada. Ela é uma palavra transparente. Ela é uma palavra cognata. E ela está aqui, ó. Pode ser, pode. Ela pode ser, ó, can, né, ó. Pode ser impactada. Pode, então está correto. A internet não é uma ferramenta que facilita a vida das pessoas.
Vocês notaram aqui o não? Tá? Pelo contrário, né? Ela disse que torna a nossa vida muito, muito mais fácil. Olha o que é que nós estamos fazendo right now, não é? Nós estamos fazendo isso, utilizando a internet, a tecnologia mediada, não é? Para aquilo que se tem de mais moderno hoje em dia no mundo, que é o ensino à distância, né? Complementando a parte presencial. E olha que aqui no canal Educação nós temos turma 100% pura, tá? Então, gente, depende só de nós, não é? Olha o Gabriel me assistindo lá de Belém do Pará, né? Lá de Belém do Pará. Então, isso são as benesses da tecnologia. Gente, caiu um texto, vou trazer esse texto para nós trabalharmos esse semestre, falando sobre essas questões, dos avanços tecnológicos e a diversificação e empregabilidade tecnológica, não é? Muito legal. Encurtando longas distâncias, né, meus queridos? Hoje nós temos aqui esse prêmio, né? Eu sou de uma época, gente, que não tinha. Eu não conhecia a internet, era uma coisa de gente muito rica. Celular, idem, né? Aqui na cidade, Teresina só tinha uma biblioteca e hoje você quer ler o livro que for, você consegue ter acesso. Ah, eu quero saber bem aqui como é a pronúncia dessa palavra. Você coloca lá como se pronuncia a palavra fulano de tal. Você colocar isso no YouTube, você encontra em qualquer tipo de gravação que você imaginar aquela palavra sendo repetida para você. Então, hoje as coisas são... E há estudos sobre isso, viu, Érica? O último texto de vestibular que caiu sobre essa questão é um estudo científico onde mostra como é o comportamento do cérebro humano daqueles que só estudam por livros digitais e aqueles que preferem os livros físicos, né? Olha só. Então, para quem disse que a segunda estava errado... E a última ficou ótimo aí também a resposta de vocês. Então, é V, F, V, F. Turma, esse é um tipo de texto que é para você ganhar vocabulário, que é para você aumentar a sua desenvoltura, tá? E testar também a questão de localizar a resposta com a perspectiva do acerto. Por quê? Porque, por vezes, quando o aluno se depara com uma questão mais acessível, o aluno fica assim, rapaz, eu não estou acreditando que isso aqui é essa resposta, não. Né? Forte abraço aí ao pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, o Ailton mandando aí um alô para nós. Retribua aí um alô muito bacana, pessoal Baixa Grande do Ribeiro. Tá? Então, em termos de textos, nós temos os textos dos mais variados gêneros. Por um exemplo, nesse texto aqui, qual é a informação que eu consigo visualizar como verdadeira e falsa? Tá? Esse texto, ele me dá uma ideia que essa pessoa que ela está aonde? Olhando pela silhueta do texto, eu consigo visualizar que aqui é um quadro, professor. Então, me leva a crer que essa pessoa ela está numa escola. Tudo bom, Tamires? Né? Numa escola, perfeito. Tá? E aí, qual é o turno? Já consigo ver aqui, professor. É pela manhã, good morning. A pessoa colocou good morning. Então ela usou o quadro da escola para fazer uma apresentação. E o Gabriel está colocando ali, professor, a Amanda White, ela está dizendo o nome dela e ela está dizendo que ela é a nova professora desse semestre, né? E ela é da onde? Ela é da Flórida. I'm from Florida, né? Ela é da Flórida, nos Estados Unidos, United States, né? Ela diz que tem 2 dogs. O que é isso? 2 animais de estimação, 2 cachorros. E ela tem uma tartaruga, tá? E ela tem uma
tartaruga, Érica. Tartaruga, tá? Nas minhas horas vagas, essa palavra é, ó, in my free time, nas minhas horas vagas, ela diz que adora praticar, ó, rollerblading, né? E piquenique no parque, tá? Ela tem uma tartaruga, tá? Mas não diz o nome, não é verdade? Então vamos lá. Amanda is the new teacher. A Amanda, ela é a professora nova desse semestre. Professor, verdade. She loves many sports. Ela adora praticar muitos esportes. Ela citou apenas um, né? Ela diz que o nome da tartaruga dela é Maggie. Ela fala que tem 2 cachorros e tem uma tartaruga, mas não menciona o nome. A Amanda, ela é americana? Sim, ela deixou claro que é da Flórida e ela fez questão de enfatizar a Flórida nos Estados Unidos, tá? Então, nós temos, sim, a codificação dessas respostas, né? Nós temos apenas um esporte, tá? Nós temos também que o nome da tartaruga não está presente, assim como o dos 2 cachorros. Então, um texto bem acessível, um texto bem informativo, direto, claro, conciso, tá? Nesse modelo de questão que caiu sobre essa palavra selfie, ele trouxe para nós aqui um texto e ele dividiu entre itens 1, 2 e 3, e ele disse o seguinte: a palavra selfie foi a mais utilizada em 2013 no mundo. Selfie quer dizer foto postada em rede social. Né? Selfie foi a palavra do ano em 2013. Então, ó, selfie foi a palavra mais usada no mundo em 2013. E selfie foi a palavra do ano em 2013. E selfie quer dizer foto postada em rede social. E aí? Um texto também bem acessível, cheio de palavras transparentes. O que são as palavras transparentes, turma? São as palavras que possuem, né? Elas vão possuir uma grafia mais ou menos parecida, semelhante ou até mesmo igual, e ela tem a mesma tradução da língua portuguesa. Então, se você pegar a palavra chocolate, chocolate, ela é idêntica à grafia. Obviamente muda um pouco a tradução, mas você conseguiria detectar que chocolate significa chocolate, tem a mesma grafia e o mesmo significado. Então, eu poderia sim dizer que aí se trata de uma palavra o quê? Cognata ou palavra transparente. Perfeitamente, Érica. Tá? A selfie, ela diz aí que ela foi, sim, tida como a palavra, né? Mas aí, segundo o dicionário da Oxford, eles anunciaram selfie como a palavra internacional do ano de 2013. A palavra do ano é uma palavra ou expressão que tem atraído mais grande interesse durante um ano, numa determinada época. Selfie, substantivo informal, também grafado com Y no final. Plural, troca-se Y por IES, definida como uma fotografia que alguém tira de si mesmo, tipicamente conseguida, né, através de smartphone ou webcam, né, e posteriormente colocada em redes sociais. Então, de acordo com esse item, nós temos quais verdadeiras, tá? Então, quem colocou aí letra B de bolacha, acertou. Acertou,
tá? Diz que a palavra, acertou. A letra B é a correta. Tá bom? Letra B, exatamente, Glória. Perfeitamente. Selfie quer dizer foto postada em rede social. Letra B está dizendo que apenas o item 2 está correto, porque o item 1 e o item 3, eu não consigo visualizar isso. Ele diz o que é a palavra do ano, ele diz que selfie, ela foi aí, né, ela foi colocada nesse dicionário, tá? Tomai cuidado. Vamos aí mais para adiante. Agora, marque o item que melhor descreve o que é abordado no trecho acima. Essa pessoa, ela faz alusão, né, ao Empire State, tá? Ela diz o seguinte: a cidade de Nova York, ela é popular, mas silenciosa. Letra B de bola. A cidade de Nova York, ela é popular e glamurosa. Letra C. Vamos lá. A cidade de Nova York não é uma cidade muito conhecida. Letra D. A cidade retratada na música pode ser comparada a uma cidade pacata do interior do Brasil. E aí, senhores, qual seria a nossa com a perspectiva de eliminar? Vamos lá. Como se trata de uma cidade muito glamourosa, e aqui em cima já pede para que você leia o seguinte trecho da música Nova York, de Alicia Keys, né? De Alicia Keys. Olha só, Nova York. Nós já sabemos que ela é muito, mas muito extensa. E ela disse, olha, fui criada nesse centro, que é famosa, né? Por ter locações de filmes, de vários filmes. Ela é barulhosa sempre, tá? Há sirenes por toda a parte. Tudo bem? Observe que ela está já eliminando aí onde tem pacato, a letra D já está fora, a letra C também, não é? E aí eu já vi uma resposta correta, né? Já vi uma resposta correta, vi outra resposta correta agora. Então, para os que estão marcando aí letra B de bola, tranquilamente, está correta, tá? Quando ele diz silenciosa, olha lá já, aqui nessa parte ele diz que ela é extremamente o quê? Barulhenta, né? Por eliminação, você já iria eliminar alguns percalços aí e iria potencializar o seu acerto. Bacana, gente, tá? Então, olha aqui, foi uma dica de aluno que disse assim, professor, leve para a nossa aula de sexta-feira, no caso hoje, né? Alguns textos bem fáceis, acessíveis. Tem textos assim? Será que aparece em vestibulares? Eu digo, olha, eu levo para você, e você, textos de vestibulares, textos que já caíram, muito. Então, o que é que me preocupa? É porque nós passamos uma vida treinando para questões difíceis, não é verdade? Então, a grande maioria dos alunos dizem para mim assim, professor, eu sempre me enrolo muito quando o texto é fácil. Eu não sei o que é que acontece. Olha que outro texto legal. Pela a silhueta desse texto, eu sei que ele é aqui extraído do Twitter, né? De alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Eu posso ainda dizer, tá? Que ele tem aqui uma brincadeirinha, ó. Ele troca, né? Ele troca aqui, ó. E a química do mal. Aí ele diz assim, in Brazilian Portuguese, you don't say Breaking Bad, you say a química do mal. And I think that's beautiful. E eu acho que isso é bonito. E eu acho isso lindo. Bom, teve uma época que todo mundo tirava essa ondinha, né? Colocava lá um dizer onde ele fazia só trocar esse nome que coloca aqui entre aspas e continuava dando prosseguimento à brincadeira.
Aí aqui no Brasil ficaram essa brincadeira. É tipo, olha, no Rio de Janeiro se fala assim, mas em tal lugar é desse jeito. E eu acho isso bonito. E assim sucessivamente. Gente, essas modinhas, elas gostam de aparecer muito em textos. Então vamos ver ali. A frase mimetizada pode ser categorizada como esse termo lá, pois o meme constrói seu humor a partir de uma ideia principal sem quebra de expectativa. Esse meme é facilmente reapropriado e reutilizado dentro de uma lógica própria, né? Dentro de uma lógica própria de humor. A frase retém uma lógica regionalista de humor e não permite a sua apropriação. As falas da cultura pop internacional que só fazem sentido entre aqueles que compartilham dessa lógica interna. Há a forma que as diversas variações do mesmo meme se encaixem em jargões, gírias e expressões idiomáticas com viés regionalista. Ilustres, terminei de dizer para vocês que um dos gêneros textuais que hoje estão mais glamorizados são as pautas publicitárias, os memes, não é? E eles trazem essas questões culturais, tá? Então, está aparecendo demais nos vestibulares. Os gêneros digitais, com certeza, vieram e com muita força. O cartaz eletrônico, né? Pois bem, para quem marcou a letra B de bola, percebeu quando eu disse que basta tirar essa parte que está entre aspas, colocar um novo conteúdo e você tem sim a reapropriação e a reutilização desse meme, mantendo a lógica do humor. Certinho? Muito bem. Vamos mais adiante. Bom, também dentro desse padronamento de siglas, não é? Acrônimos, tá? Acrósticos, há hoje em dia uma grande brincadeira para você poder se comunicar. Não se fala mais as soon as possible. Você quer saber? As soon as possible. Olha aqui a abreviação. ASAP. Né? As soon as possible. Tá? E tem vários outros. Uns, inclusive, dão assim, fica muito feio para nós. Por um exemplo, olha como é vejo você. É see you. Ó, see you. Né? Vejo você, see you. Conseguiram visualizar? Então fica um negócio, né, tremendo. Eu tenho que tomar alguns cuidados, porque é óbvio que algumas coisas eu não tenho assim muito sossego de falar isso alto, né? Muito bem. Professor, isso cai em prova? Cai, porque só o que nós temos hoje em dia são textos digitais, não é? Olha só, digita isso aqui aí no teu celular, digite. Digita isso aí no teu celular e clica em imagem e me diz o que é que você está vendo. Digita isso aí no teu celular e coloca aí imagem e me diz o que você está vendo. Qual é a imagem que vai aparecer? Deixa eu ver aí se vocês vão conseguir me responder. Não é? Só para vocês verem o poder da internet. A internet, hoje em dia, nós fizemos agora há pouco um texto falando sobre isso, né? Da importância da internet nos vários segmentos de nossas vidas, profissional, pessoal, né? A questão dos estudos, tá? Pronto, o Gabriel está colocando ali para mim que ele viu uma ovelha no tanque, perfeitamente. Tem vários, né, modelos, né? Tem ela dentro do tanque, tem ela com capacete, tem ela sem capacete, tem ela cor de rosa, não tem? Um tanquezinho verde, não é? Tem ela dentro e fora desse tanque.
Vocês estão vendo aí? Pois essa imagenzinha, olha qual é a pronúncia dela. Thank you. O que é que parece, gente? Thank you. Thank you. O que é que parece? Traduza isso aí. E eu sei, São Gonçalo, mas é porque dentro das atividades normativas que a gente faz aqui, com o uso permissivo do professor, pode. Mas eu vou já traduzir para vocês. Então, ó, quando vocês digitarem isso aí, imagem, tá? Imagem, e aí algumas coisas a gente precisa da utilização, tá? Ó, você consegue ver uma ovelha num tanque de guerra. Essa pronúncia, ela dá igual, tá? Ao obrigado. Thank you. Ao obrigado, tá? Então, essa imagem é que se coloca para dizer obrigado, ao invés de escrever o thank you, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho dessa aula aí mais para frente. Eu vou mostrar outros símbolos para vocês. Tudo bem? Então, ó, devido à internet, a forma de nos comunicarmos também se adaptou e se adapta a cada dia aos novos tempos e tecnologias. Assim, sempre acabam surgindo vários códigos utilizados em conversas online que tornam a comunicação mais rápida, né? As estruturas apresentadas na postagem e descritas pelo enunciado são conhecidas como... Gente, como é o nome dessa linguagem que a gente utiliza, não é, para deixar mais rápida, mais fluida? Hoje você, ao invés de escrever uma palavra, você atribui algo que né, se aproxime. Professor, estou falando de internetês. Perfeitamente. Então, esses códigos, né, eles estão aí, não são modinha, e eles têm que ser conhecidos, tá? Gente, legal, né? Tivemos aí hoje a premissa de podermos viajar um pouco aí no mundo dos textos, tá? Sem esquecer do nosso conteúdo. E aí, na próxima aula, eu vou trazer mais algumas curiosidades para vocês, sem esquecer dos modelos das nossas provas. Quero agradecer aos polos pela participação, quero agradecer a participação tanto no chat interno quanto no chat aí do nosso YouTube. Meu muito obrigado e não perdam a aula da semana que vem com muito mais prática para você aqui na terceira série. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye.